Agora hoje, quero que você abra comigo no capítulo 5 do livro de Daniel. Eu suponho que, mais do que qualquer outro livro na Bíblia, este livro prevê o futuro, a menos que seja o livro de Apocalipse. E quando você ler o livro de Apocalipse, sempre leia o livro de Daniel. O livro de Daniel em uma mão, o livro de Apocalipse na outra, e na sua frente o jornal diário, e todos eles se conectam. Porque Daniel é um livro de profecias. Mas o que quero falar sobre Daniel hoje é um incidente que aconteceu em sua vida, ao qual acho importante nos voltarmos, e não vou tomar tempo para ler para você, vou contar. É a história de Daniel já em Babilônia. Ele havia sido levado para a Babilônia desde Jerusalém. Jerusalém tinha passado pelo julgamento de Deus, como Jeremias havia predito. Todos os julgamentos que Jeremias previu, todos os julgamentos que os profetas previram, se cumpriram ou ainda se cumprirão. Esta é a palavra de Deus. É uma palavra infalível. E em muitos lugares das Escrituras, a Bíblia prediz aquele futuro dia de julgamento e aquele período futuro de julgamento que virá sobre o mundo. Bem, Jerusalém foi julgada como Jeremias havia previsto. Ele disse que, a menos que Jerusalém se arrependesse de seus pecados, ela seria julgada. E o julgamento veio. E entre aqueles que foram levados cativos por Nabucodonosor para a Babilônia, a 2.400 quilômetros de distância, estava o jovem Daniel e seus amigos. Eles eram apenas adolescentes e foram levados para a Babilônia. Daniel foi um dos jovens especialmente escolhidos por Nabucodonosor para ser levado à Babilônia e treinado na sua corte, sendo instruído em todas as artes e ciências dos babilônios. Agora, quando este capítulo se inicia, Nabucodonosor já está morto. Daniel tinha sido amigo, profeta e primeiro-ministro de Nabucodonosor, o grande rei. Mas agora ele foi, de certa forma, esquecido, porque agora um jovem está no trono, chamado Belsazar, que era neto de Nabucodonosor, o grande rei. Naquela época, Babilônia era o maior império do mundo, era a nação mais poderosa do mundo, era a nação mais rica do mundo, e a Bíblia retrata o rei Belsazar como jovem, rico, poderoso, mas ao mesmo tempo egocêntrico, arrogante. E a Bíblia ensina que Deus odeia o orgulho. E Jesus diria anos depois, em Mateus 23, quem se exaltar será humilhado. Se você tenta se vangloriar de quão grande é e deixa Deus de fora, ou age como se pudesse resolver seus próprios problemas e organizar sua vida sem a ajuda de Deus, Deus diz, eu vou derrubar você. E além disso, ele era um homem muito despreocupado. Ele amava o conforto e o prazer. E a Bíblia diz, ai dos que estão à vontade. Nós, na América, estamos em paz, em comparação com o resto do mundo. E assim, Belsazar havia acabado de ganhar algumas vitórias militares. E seu pai, que era um grande general, estava nas fronteiras, liderando suas tropas de vitória em vitória. Então Belsazar decidiu que queria comemorar. Ele resolveu dar uma grande festa, a maior que Babilônia já tinha visto. Babilônia com todo o seu glamour. Babilônia com toda a sua riqueza. Babilônia com tudo o que tinha. Ele disse, faremos a maior festa da história do mundo. Então, ele ordenou as melhores danças, os melhores vinhos, as melhores comidas, e enviou convites a 1000 dos seus lordes e damas de todo o império para que viessem. E eles chegaram em suas carruagens enfeitadas de joias, e naquela noite, enquanto estavam festejando, dançando e bebendo nos jardins suspensos que Nabucodonosor havia construído para sua esposa Midiana, Belsazar ficou bêbado. Lá estava ele, rei de um império, mestre de um banquete, o centro de todas as atenções, dançando a noite toda. Mas a Bíblia diz, não se engane, Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Belsazar, cuidado, o julgamento está vindo.
Você está indo longe demais. Há um ponto além do qual a paciência de Deus não vai. Existe uma linha traçada entre as nações, entre indivíduos, famílias e comunidades. Jó disse: os que lavram a iniquidade e semeiam a maldade, isso colherão. Continue lavrando sua iniquidade, continue semeando sua maldade. Um dia você vai colher isso. Oséias disse: porque semearam o vento, colherão tempestade. Jeremias disse: eles semearam trigo, mas colherão espinhos. E então, no meio desse banquete, Belsazar está dançando com uma bela e sensual jovem. E de repente, todos ficam em silêncio. Dá para ouvir uma agulha cair. Seu rosto fica pálido. A Bíblia diz que ele começa a tremer. Porque lá na parede, uma mão sem braço começa a escrever. E todos sentam ali, tremendo, se perguntando o que era aquilo, que coisa estranha era aquela. Belsazar tentou ler. Ele não conseguiu entender a mensagem. Então disse: vamos chamar os astrólogos, os adivinhos, os caldeus, vamos chamar os magos, vamos chamar todos os que podem interpretar esse tipo de coisa. E eles vieram, mas não conseguiram ler. Belsazar ficou ainda mais apavorado. A escrita ficava cada vez mais clara e brilhante. As pessoas estavam assustadas. E sua mãe ouviu falar sobre isso, e ela, por sinal, não estava na festa. Mas ela entrou e disse: filho, o que é isso que estou ouvindo sobre uma escrita estranha? E ele apontou para a parede. Ela disse: eu conheço um homem que pode ler essa escrita. Seu nome é Daniel. Ele é um grande profeta. Ele ajudou seu avô a interpretar sonhos. Ele foi primeiro-ministro sob o governo de seu avô. Ele tem vivido uma espécie de semi-aposentadoria. Talvez você não o conheça. Mandaram chamá-lo, e ele veio. Belsazar disse: Daniel, você vê aquela escrita? Se você ler o que está escrito, farei de você o terceiro governante do império. Colocarei uma corrente de ouro em volta do seu pescoço, te vestirei com vestes reais, e você será parte da família real, próximo a mim. Daniel olhou para a escrita e a reconheceu imediatamente. Aquela era a caligrafia de seu pai. Aquela era a caligrafia de Deus, o Pai. E Daniel havia estudado Deus e vivido com ele durante todos esses anos. E sabia que aquela era a escrita de Deus. Ele disse: Belsazar, eu posso ler a escrita, mas fique com os seus presentes. Eu não os quero. Dê os seus presentes a outra pessoa. Veja, Belsazar, ó rei, você se levantou contra o Senhor do céu e trouxeram os vasos da casa sagrada de Deus diante de você. E você e seus lordes, suas esposas e concubinas, beberam vinho neles, e Deus está ofendido. E você louvou os deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada, e o Deus em cujas mãos está o teu fôlego, e em cujas mãos estão todos os teus caminhos, tu não glorificaste. Sim, Belsazar, eu lerei. Deus te deu tudo o que você tem, até mesmo a habilidade de rir. Sua comida, sua bebida, seu poder, suas riquezas, tudo veio de Deus, mas você não agradeceu ao Senhor por isso. Daniel disse: tudo bem, aqui está a escrita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação. Mene, Deus contou os dias do seu reino e acabou com ele. Belsazar, você acabou. Seu último dia foi vivido nesta terra. Tekel, você foi pesado nas balanças de Deus e foi achado em falta. Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. E enquanto eles estavam no banquete, desconhecido dos babilônios, o grande rio Eufrates estava sendo desviado de seu curso e o exército medo-persa passou pelo leito seco do rio. Naquela noite, Babilônia caiu nas mãos dos medos e persas. Belsazar foi morto. Daniel permaneceu e se tornou primeiro-ministro no próximo império.
Ambos os impérios o respeitavam por sua sabedoria, sua fé, seu propósito e sua piedade. Será que Deus está escrevendo na parede da América hoje à noite? A palavra mene também significa lembrado. Deus se lembra. Deus se lembra dos nossos pecados. Deus vê nossa pornografia. Ele vê nossos filmes obscenos. E Ele vê esses novos filmes que estão sendo lançados, zombando de Jesus Cristo. Ele vê nossas mentiras, nossos enganos e nossa corrupção que permeiam toda a nossa sociedade. Ele vê tudo e as Escrituras dizem: tenha certeza de que seu pecado o encontrará. Mas Deus se lembra de outra coisa também. Ainda não é tarde demais. Deus se lembra de esquecer. Quando qualquer grupo de pessoas, qualquer nação, se arrepender de seus pecados e se voltar ao Senhor, Ele perdoará.